Salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando na manhã dessa quinta-feira para fazer uma análise da partida de ontem entre São Paulo e Flamengo, partida de ida da semifinal da Copa do Brasil 2022. São Paulo e Flamengo jogaram no Morumbi para um público de 51.365 torcedores que proporcionaram uma renda de R$ 6.238.678. Vejam como o ticket médio do São Paulo é muito alto, né? Flamengo, em nenhum momento, quando bota 65 mil pessoas do Maracanã, teve uma renda no valor de 6 milhões e para cima. Então, o ticket médio do São Paulo muito acima do valor cobrado pelo ingresso do Flamengo. Bom, meus amigos, falaremos uma análise fria do que foi a partida de ontem entre São Paulo 1, Flamengo 3, partida que iniciou as disputas de uma das semifinais da Copa do Brasil 2022. Talvez, sem sombra de dúvida, ontem o Flamengo fez a sua pior exibição desde que o time começou a ter desempenho quando da contratação do técnico Dorival Júnior. Porém, dessa vez, o resultado final nos foi favorável com a vitória de 3-1, mesmo não apresentando o grande futebol que até então, nas partidas anteriores, vinha demonstrando. O Flamengo, que iniciou com o time considerado titular, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol na frente. O São Paulo veio com um time muito defensivo, né? Jogou ali com Jandrei, com Rafinha, com Diego Costa, com Léo e com Reinaldo. Também jogou com Igor, Vinícius, Pablo Maia, quem mais? Aquele Rodrigo Nestor e Igor Gomes e também o Patrick. E na frente só o Caleri. A proposta do São Paulo, a princípio, era só se defender, né? Chamar o Flamengo para cima, como todos eles fazem. O Flamengo até começou muito bem, tocando a bola, né? Tocando a bola para fazer ela girar de um lado para o outro, tentando desestabilizar a marcação do São Paulo, que estava encaixada e que dificultou muito, né, no início do jogo o time do Flamengo, até forçando o Flamengo a sair muito com a construção em bola longa, Santos sempre procurando o Pedro para jogar de pivô. Na noite em que o conjunto não estava desempenhando bem, a qualidade técnica do conjunto do Flamengo não estava performando, sobressaiu. Justamente também não estava performando por conta da marcação que estava colocando o São Paulo de não jogar, porém não deixando também o Flamengo jogar. Isso foi uma realidade dos fatos. Agora, a vantagem de você ter no seu elenco jogadores diferenciados, craques na acepção da palavra, em algum momento essa qualidade técnica vai aflorar e vai prevalecer. E foi o que aconteceu. Num lance aos 11 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro, em lançamento sensacional, colocou na cabeça de João Gomes dentro da área, que só tirou do goleiro Jandrei, fazendo 1-0 para o Flamengo. Gol importantíssimo, vantagem assegurada, que também era muito importante, já que o São Paulo quase não saía, mas de qualquer forma pressionava o Flamengo por conta do grande congestionamento, principalmente ali no meio campo, que ele povoou muito bem com jogadores no meio campo e na defesa. Sem falar que ele fazia sempre o 2-1 em cima do Rodinei ali pelo lado direito, com o Patrick e também com o Reinaldo. O gol tirou um pouco o São Paulo de trás, né? Colocou pressão no tricolor para que fosse um pouco mais para frente diante do Flamengo. Mas por conta apenas de ter só Carelli lá na frente, as coisas ficaram facilitadas um pouco para o setor defensivo
do Flamengo. Em relação às atuações do primeiro tempo, algumas boas, outras mais ou menos, mas no geral, do contexto, o coletivo foi muito fraco do Flamengo no primeiro tempo. Terminamos o primeiro tempo ganhando de 1-0, né? Dentre as boas atuações a gente pode destacar Santos, muito regular. Quando se precisou dele, ele estava ali para fazer o que lhe cabe. Léo Pereira também, outro regular, um cara que joga sério, um cara que não ri, um cara que parece que colocou na cabeça que quer fazer história no Flamengo. Felipe Luiz, a regularidade de sempre, né? Thiago Maia muito bem na marcação, um leão. Gomes também, outro regular, porém acho que achei um pouco ele cansado. E Everton Ribeiro ontem, o maestro ali do meio campo, já que Arrascaeta muito sumido, né? Muito sumido, mas Arrascaeta é Arrascaeta. A gente fica sempre esperando que ele possa, de uma hora para outra, num lampejo de craque, colocar o Flamengo em vantagem ou deixar algum companheiro na cara do gol. O resto, muito apagado, principalmente a dupla de ataque, Gabigol e Pedro, que parecia que não estavam nem jogando, né? Outra coisa, o Flamengo não ganhou uma segunda bola em jogadas rebatidas pela sua defesa. Nunca. Sempre a segunda bola era do São Paulo e isso dificultou muito, né, o jogo do Flamengo na noite de ontem. Então, final do primeiro tempo, Flamengo 1, São Paulo 0. Voltamos para o segundo tempo com uma substituição. Saiu Davi Luiz, entrou Fabrício Bruno. E sobre Davi Luiz cabe uma observação. Davi Luiz não saiu por nenhum problema físico, nenhum problema de lesão, nem de músculo, nem de qualquer outro tipo de lesão constatada que o fizesse tirar da partida no primeiro tempo. Foi constatada depois uma informação trazida pelo jornalista Caê Mota da Globo de que Davi Luiz sofreu de um quadro de hepatite viral. Vamos aguardar que o Flamengo se manifeste durante o dia de hoje trazendo mais esclarecimentos acerca desse diagnóstico que foi dado em relação ao Davi Luiz. O São Paulo veio para o segundo tempo na pressão, mesmo sem abandonar a grande quantidade de jogadores no meio, aquele povoamento ali da meia cancha, conforme a dificuldade, o jogo coletivo do Flamengo, que é baseado pela meia cancha e não pelas pontas, já que joga sem pontas do time titular. Porém, o Flamengo continuava a defender bem e tínhamos Santos também em noite inspirada quando se precisava dele. E aí, mais uma vez, quando o São Paulo estava melhor, nos pressionando, aos 21 minutos do segundo tempo, depois depois da torcida já estar pedindo a sua substituição, pela apatia, pela falta de movimentação, pela falta de vontade e também pelo principal motivo que a torcida tem pedido a substituição do Gabigol nos jogos, pela perda de gols feitos, né? Pedro em jogada individual, num contra-ataque, quase a mesma jogada que fez com que Gabigol perdesse contra o Atlético Paranaense, ele perdeu contra o São Paulo diante do Jandrei. Mais um gol feito perdido por Gabigol, e isso tem nos prejudicado, né, pessoal? Nada contra a pessoa do Gabriel, pelo contrário, Gabriel é ídolo da torcida, é matador, sabe fazer gol, mas no momento ele tem que fazer uma reflexão, tem que chamar para si a responsabilidade de ser um profissional do futebol e começar a treinar mais, começar a se dedicar mais para que a boa fase volte. Porque num momento, aos 21 minutos que a gente podia, antes dos 21, que a gente podia já ter iniciado a matar o jogo, mais uma vez pecamos. Mas aí aos 21 minutos, depois de um chute de Everton Ribeiro que o goleiro soltou, Gabigol, com faro de artilheiro na área, colocou para dentro de pé esquerdo, fazendo 2-0. Pensávamos que esse 2-0 poderia nos trazer uma tranquilidade maior e também acalmar um pouco o ímpeto do São Paulo, né? Porém, o São Paulo continuava martelando, tentando encontrar o caminho para fazer pelo menos um gol que diminuísse essa vantagem, que pudesse dar respiro para ele ir para o jogo do Maracanã com alguma possibilidade. O São Paulo, aos 33 minutos, num lance fortuito, achou um gol num chute do Rodrigo Nestor, que desviou levemente no Arthur Vidal, não dando chances
para o Santos fazer a defesa. Daí para frente, o São Paulo pressionou muito, mas sempre com bolas alçadas na área. Foram várias bolas alçadas na área, por isso o São Paulo teve 17 escanteios durante a partida. O Flamengo sempre se defendendo bem, tendo sorte em alguns lances também, porém, aí depois já tinham entrado tanto Cebolinha como Vitor Hugo. No meu entendimento, Dorival errou novamente quando substituiu o Everton Ribeiro por Vitor Hugo. Primeiro, Vitor Hugo ontem pouco acrescentou. E segundo, porque Everton Ribeiro na partida de ontem era o jogador mais lúcido do meio campo. Era quem não se omitia, quem pegava a bola, quem fazia a transição, quem chegava na área para fomentar os dois atacantes. Então, eu acho que mais uma vez, nessa partida, Dorival foi infeliz quando tirou Everton Ribeiro, que vinha muito bem na partida, e o time caiu, né? Entraram Cebolinha e Vitor Hugo, e aos 48 minutos já nos descontos, já todo mundo pedindo para encerrar o jogo, Cebolinha em jogada individual fez o terceiro gol num chute da entrada da área que surpreendeu o goleiro Jandrei. O Cebolinha, volto a dizer, precisava desse gol para acabar com essa ansiedade que estava junto dele de ainda não ter feito um gol no Flamengo, e o estava atrapalhando o seu rendimento em prol do coletivo da equipe. O importante é que o Flamengo ganhou por 3-1. Lógico que o desempenho coletivo não foi bom, mas ganhou, fez a vantagem, vai para o Maracanã, podendo empatar, perder de 1-0, que mesmo assim garante a vaga na fase final da Copa do Brasil 2022, já garantindo aí uma eventual premiação de 25 milhões de reais. Falando um pouco das atuações, Santos muito bem, Rodinei não foi o jogador de outras partidas, até porque o São Paulo povoou bem ali com o Reinaldo, com o Patrick e depois com o Wellington ali por aquele lado, mas não comprometeu. Davi Luiz muito bem no primeiro tempo, Fabrício Bruno entrou um pouco intranquilo, mas depois se firmou. Léo Pereira sem comentários, porque sempre está sendo regular, sempre está sendo constante, inclusive ele foi a maior nota do SofaScore do Flamengo. Felipe Luiz, outra regularidade. Thiago Maia, muito batalhador, é quem marca naquele meio campo. João Gomes, de regular para bom, fez o gol, foi importante, mas no meu modo de ver cansou. Everton Ribeiro, o motorzinho do time, era quem impulsionava o time tanto para o ataque como ajudando na marcação. Arrascaeta, muito apagado. Chamou muita atenção a atuação do Arrascaeta negativa, mas mesmo assim participou de 2 dos 3 gols de maneira efetiva, e para isso que serve o craque, né? Para nessas horas, em poucas horas, poder decidir em nome do seu clube. Gabigol, muito disperso, muito apático, né? Fez o gol com o faro de artilheiro, mas também voltou a perder gols feitos que prejudicam o Flamengo. Pedro, correndo muito, batalhando muito, deu outra assistência maravilhosa para o Gabigol, que não completou, e particularmente ontem foi muito bem marcado e anulado pela defesa do Flamengo. Cebolinha entrou, fez o gol, tirou aquela nhaca de cima dele, que agora a gente espera que ele performe mais e continue fazendo gol. Os números da partida, em posse de bola, o São Paulo teve maior posse de bola, 53% contra 47% do Flamengo. As finalizações foram 26 do São Paulo, 7 do Flamengo, mas olha o detalhe das finalizações no gol. Dessas 26 do São Paulo, só 5 foram no gol e do Flamengo 4, o que mostra o equilíbrio. Grandes chances na partida, vejam também esse detalhe. O São Paulo não teve nenhuma grande chance e o Flamengo teve 3 grandes chances. Passes certos, 385 do São Paulo, que equivale a 82%, e 367 do Flamengo, que vale a 84%. Bom, meus amigos, o jogo foi esse. Ficamos muito felizes com a vantagem oferida. Vamos para o Maracanã dia 14/9, com todos os ingressos vendidos já, com a vantagem de poder perder de 1-0, mas com certeza dentro do Maracanã a atmosfera é outra, Maracanã lotado, torcida empurrando. Nós vamos buscar outra vitória contra o São Paulo e aí nós vamos chegar de forma definitiva e de forma sacramentada na final da Copa do Brasil. Eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais e que também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontece no canal Marquinhos Fla Assunção.
Eu vou ficando por aqui, dizendo um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui.